É isso aí, galera. Salve, salve! Tá começando mais um Tá Ligado, seu programa semanal realizado pela TV Câmara de São José dos Campos e agora no sinal aberto, tá bom? 12.3, então já sintoniza na gente aí. Seguinte, hoje eu vou conversar com o Pedro, ou Mazzaropinho, um rapaz aqui da nossa região que vai falar tudo sobre a vida de Mazzaropi e manter vivo o seu legado, uma das maiores referências do cinema nacional, entendeu? Então, se eu fosse você, eu não perderia esse bate-papo e é nóis. Fui! Bora lá, tá começando mais um Tá Ligado e hoje um programa muito especial que a gente vai falar de uma das referências nacionais do cinema, do Mazzaropi, representado por Pedro, que está com a gente aqui. Pedro, eu gostaria que agora você se apresentasse pro pessoal, dizendo quem você é, de onde você veio, onde nasceu. Pode deixar. Bom, primeiramente, obrigado, viu? Tô cumprimentando quem aqui? Agora é o Mazzaropinho. Prazer, Mazzaropinho. E como sempre, um abraço bem apertado para as mulheres em casa. Para as mulheres? Para as mulheres. Para os homens também, só que para os homens mais forgadinhos. Um abraço bem apertado para minha mulher, não posso me comprometer. É isso, tá bom. E para minha também, que senão chegar em casa não tem janta. Quer dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui com você hoje, viu? Para contar um pouco da história do maior nome do cinema brasileiro, né? Como você disse, Amácio Mazzaropi. Quem que não lembra de Mazzaropi? Vocês que estão em casa agora, com certeza vão lembrar desse que foi o nosso eterno Jeca Tatu. Bom, mas para falar de eu, né? De eu, não sendo eu, que aí tem que ser o Pedro. Que é o Pedro, que é quem criou o personagem que está por trás desse caipira. Eu sou natural aqui, de São José dos Campos. E, bom, desde muito cedo eu gostei da área rural, da cultura caipira por conta dos meus pais, né? Meu pai nasceu em Paraibuna, aqui perto do litoral, uma cidadezinha pequena, chão caipira. Minha mãe também, meus avós são de Monteiro Lobato. Então eu sempre tive contato com o caipira, né? E tomei gosto por isso. Eu sempre brinco com a família, enquanto a criançada estava brincando, pega-pega, queimada, eu ficava de perninha de índio, assim, escutando meu pai cantar moda de viola, com o padrinho de casamento dele. E aquilo foi, né, enraizando dentro de mim. Até que com 7 anos, eu tive na cidade de Taubaté, onde eu resido hoje, e tive meu primeiro contato com o Mazzaropi. Como? Assistindo um filme dele. Comprei um DVD, cheguei em casa, fui assistir e fiquei, tipo, não foi amor à primeira vista, foi humor à primeira vista. E passei a ficar, tipo, ligado naquilo. O que é Mazzaropi? Foi indo. Com 8 anos já tinha toda a coleção, todos os filmes. E passei a entender o que era o Mazzaropi artista. Aí eu queria saber o que era o Mazzaropi atrás das câmeras. O que ele fazia, como ele era. Pode crer. Como ele agia, enfim, aí foi acontecendo, né? Ô Pedro, mas a parada é o seguinte, mano, o primeiro contato que você teve com o Mazzaropi foi com 7 anos. 7 anos. Os filmes do Mazzaropi eram tão, como que eu posso dizer, era fácil ao ponto de uma criança entender a mensagem que ele queria passar? Boa pergunta. Ou você acha que com você mesmo, Não, foi algo totalmente diferente, porque o primeiro filme que eu assisti do Mazzaropi é o Portugal, Minha Saudade. E não é nenhuma comédia, é um drama do Mazzaropi até. É uma situação lá que os 2 irmãos, gêmeos, tal, um vem para Portugal, o outro vai para o Brasil, né, eles ficam separados durante muitos anos, ele perde a mulher e tal. Mas eu não sei o que me encantava tanto na figura do Mazzaropi. Que eu olhava, ficava assim, fascinado mesmo, como se eu estivesse assistindo, sei lá, um Disney, um desenho, alguma coisa. E fiquei fascinado. E passei a conhecer. 1 filme, 2 filmes, 3 filmes. Com 8 anos, os 32 filmes do Mazzaropi já tinha assistido. Assim, com 7 anos de idade, nos seus 7 anos de idade, o Mazzaropi já não estava mais no estrelato e tão hypado assim, né? Não. Eu diria até que ele já estava no esquecimento, né? Você acha, cara? Eu nasci em 96. Mazza morreu em 81. E esse período que se passou, o Mazza realmente caiu no esquecimento. Né? A mídia já não falava mais, os filmes não eram transmitidos na TV, não tinha mais festivais, porque os cinemas foram fechando, né? Foi entrando shopping center e tal, foi se acabando. Depois, com a era da locadora tal, começou os VHS, eu já peguei a época do DVD, né? E foi aí que eu me interessei.
Mas como diz, eu até hoje não encontrei a resposta disso. Por quê? Por que eu estou aqui hoje batendo papo com você, Mas você já falando se de fez essa Mazzaropi? pergunta? Muitas vezes. E não encontro. A única coisa que me dá uma resposta é quando a gente está num palco ou recebe uma pessoa e fala muito obrigado por você ter, né, feito voltar o tempo, né, de outrora, que eu vivi, né, a minha mocidade. Eu acho que esse é a resposta dessa pergunta. É ter o personagem como ferramenta, é uma coisa saudosista, né? Mas uma dúvida que eu tenho comigo é se na sua época o Mazzaropi já não era, tipo assim, já estava no hype, caiu no esquecimento do brasileiro, do taubatiano, enfim, até das cidades mais próximas onde ele frequentou ali, como é que era você no meio dos seus amigos, cara? Olha, eu não Você sofria era... aquela zoeira? Mano, o que você tá falando de Não, Mazzaropi? sabe por que não? Porque é aquela sacada do caipira também, né? A última palavra sempre é a minha, mesmo que seja um deboche ou uma piada. Eu ia para a escola, às vezes, criançada, por incrível que pareça, a escola que eu estudei chama Pedro Maza, lá no Jardim da Grande. Eu ia para a escola, então a molecada falava, não sei o que, não sei o que, aí eu ia zoar, fazer o Mazzaropi, isso é coisa de velho. Ele falou, já olhou na cara do seu pai, que não sei o que. Então, já tinha a resposta, e nunca me foi problema isso, não. E os professores gostavam muito. Que era da época deles. E aí acabava criando gincana. Eu lembro que uma vez fizeram uma prova para falar do Mazzaropi na minha sala. Então era um negócio interessante. Mas foi indo, né? Foi acontecendo. O Pedro não sabia nem que era artista, ser artista. Só que aí eu resolvi colocar uma camisa xadrez, um chapéu de palha, botininha amarela, e através de um amigo de São José, que é o radialista Simãozinho, eu participei de um evento sertanejo. Todo mundo, roda de viola, aquela comida típica, lotado, e subi no palco para cantar. Cantei uma música do filme, contei uns causos, e o povo começou a dar risada, e eu comecei a olhar aquilo, meus pais sem entender. Virou uma chave? Sim. Quantos anos você tinha nisso, cara? 12 anos. 12 de outubro de 2009. Apresentei. E aí eu vi aquilo e não parei. Cara, que a parada é o seguinte, isso hoje, a gente vai falar disso mais pra frente, você estudou a história do cara, fez uma pesquisa da vida dele, com pessoas próximas, enfim. A partir de então, de 12 anos, você não chegou a trabalhar com outra coisa e sempre foi sua profissão? Sim. Se dedicar à vida do Mazzaropi ou não, Vitor? Com 17 anos, meu pai virou pra mim e falou, não, agora tá na hora de ser... Não, foi Ou sua família personagem. sempre te apoiou, sempre te respeitou nisso? Muito, principalmente meu pai, minha mãe, sempre apoiaram porque viam naquilo algo sadio de se fazer, né? Eu busquei muito através dos amigos do Mazzaropi, muitos amigos aqui de São José me ajudaram, né, nessa caminhada, a lapidar o meu personagem, né? Porque você está no começo, você não tem experiência para nada. E essas pessoas, muitos já se foram, são pessoas mais idosas, que tinham uma bagagem aí de carreira artística e que me ajudou muito, né, a se tornar o Mazzaropim. Que a primeira vez que eu subi no palco, eu não era Mazzaropim, eu era o Pedro, o menino que ia falar do Mazzaropi. O Reizinho, o saudoso Reizinho, um sanfoneiro aqui de São José, que tinha um forró tradicional chamado Forró do Reizinho aqui na cidade, ele me ensinou a cantar. Eu ia todo final de semana para a casa dele, o violão já tocava, mas não tinha afinação. Aí ele me ensinou a cantar tal, e falou, agora para interpretação também, você vai falar de alguma coisa, é triste, é assim, alegre e tal. E fui aprendendo, né? Depois, quando eu fui para Taubaté, aí foi o pessoal do Mazzaropi, né? A galera que trabalhou com ele, que fez os filmes, e que viram isso não como uma ameaça à história dele, e sim como um resgate, um meio de perpetuar tudo isso. E aí foi acontecendo, foi indo, o Mazzaropim foi ganhando o espaço dele, né, através de rádio, programas de televisão, participando de semanas de cinema, festivais de Mazzaropi, homenagens, e foi indo até hoje, são 13 anos, batalhando pela história dele, batalhando, eu digo, porque realmente é uma luta, né, fazer cultura, e falar de uma pessoa tão querida, às vezes, não é tão fácil. É difícil ver de cultura hoje, mano. Até na época era mais fácil, uns anos atrás, viver disso ou hoje tem sido mais fácil? Antigamente,
era aquilo, não tinha meio termo, né? Ou você é talentoso ou você não é. Hoje tem toda uma produção por Hoje trás. tem Né? tudo. O cara que cuida da rede social, o cara que cuida da maquiagem, da dieta, enfim. Não, hoje uma pessoa, ela não canta, ela entra no estúdio, ela sai com um CD gravado cantando igual o Agnaldo Raiol. Tem muita tecnologia, né, para isso. Mas foi indo, graças a Deus, deu certo, tá dando certo até hoje, né? Que eu falei, as pessoas aderiram à ideia de resgatar a história dele, por onde a gente tem passado. Tem assim como se diz, uma colocação muito boa, as pessoas vêm agradecer, tirar foto, tirar dúvidas sobre o Mazzaropi, e muitos acham interessante. Hoje eu tenho 26 anos, eu não vivi a época do Mazzaropi nem nada disso, mas ao longo do tempo, com as pesquisas, eu já tenho um meio de contar um pouco da história dele mais à vontade, né? Ô Pedro, a gente conversou que hoje era uma parada bem mais fácil de ser produzida, foi o que você falou, o cara entra no estúdio, sai cantando como se nasceu com aquele dom. Sim. Você acha que por isso o Mazzaropi era um cara fora da curva? Porque naquela época ele não tinha toda essa estrutura que a gente tem hoje. Daí entra o lado artístico da pessoa, a sacada que ela tem? Exatamente. Ele era um artista nato, né? Nasceu artista. Como eu estava falando para você nos bastidores, né? Começou no circo, televisão, rádio, cinema e tal. E naquela época, hoje você tem o celular, né? Você pega, vamos fazer um curta, o celular você grava. Isso aqui? Pronto. Você edita, você põe música, faz tudo. Efeitos, faz tudo. Naquela época, pelo menos na década de 70, a câmera mais top era a Mitchell. A câmera pesava 90 quilos fora o operador. Imagina você numa fazenda, aí chovia. Debaixo do sol. Sol e chuva. Para a gravação, subiu o morro, microfone girafa. Sei que. E o Mazza, ele tinha adquirido uma fazenda em Taubaté para produzir seus filmes. Alguns artistas que trabalhavam com ele me contam. Ação, tá gravando. Daqui a pouco parava a gravação porque tinha um cachorro latindo, uma galinha ali, não sei o quê. Era meio que artesanal, Então né? Era um trabalho muito demorado. Demorado. Hoje leva quanto tempo, mais ou menos, para fazer um filme? Sei lá, uns 2 meses? 2 meses, é rápido, é uma produção, mas naquela época era 6 meses, 8 meses para produzir. E isso você mantendo, né? A equipe técnica, artistas. E é caro. Caro, muito caro. E hoje, é que mais uma vez eu volto a falar da tecnologia. Você filmou, não gostou? Apaga, grava de novo. Película. Queimou, perdeu dinheiro. Você vai ter que colocar outra. Então, ele ficava louco, estava gravando, vamos ensaiar primeiro. Deu, legal? Vamos gravar. Errou, ele ficava doido. Queimou, acabou o filme, cortou, tira outro. Mas assim... Isso tudo gera custo, né? Custo. E as produções do Mazzaropi... Você acha que a régua naquela época era mais elevada, então, mano? O maluco era mais profissional? Eu acho que sim, viu? Você tinha pouca margem para erro, né? Pouca margem, exatamente, pouca margem. Você já pensou nessa parada aí? Sim, porque tinha que ser bom. Ué, você tá na frente da câmera, ou na televisão, não tinha merchan, não tinha nada, era ao vivo. Você está falando de um patrocinador ali, se errasse, perdia o patrocinador, você grava. Então, tá mais tranquilo. E o Mazza, que eu falei, ele tinha um lado empresarial muito grande, né? Ele sabia gerar o dinheiro dele, rodar e fazer cinema de verdade. Ele não via cinema só como um entretenimento, uma diversão, ele via como indústria, né? Ele gerou muito emprego, ele ajudou muita gente e enfim, a sacada dele sempre foi genial. E dentre essas sacadas geniais que ele teve outro ramo além de cinema? Você disse que ele foi um empresário ou a vida inteira foi dedicada a isso? Isso, a vida inteira ele se dedicou à parte artística, né? Cada período da sua vida em um local, né? Foi o circo, mas em todas bem-sucedidos, todas as áreas. Mazzaropi era o caipira multimídia. Ele passou em todas, né? Circo, teatro, rádio, televisão e cinema. E se deu bem em todas? Em todos, em todos. É claro que no começo aprendendo, até que chegou um ponto, falou, não, agora eu tenho que ser meu patrão, as produções são as minhas, então... A partir daqui eu caminho sozinho. Eu caminho sozinho e fez o que ele fez. Ao longo de 30 anos no cinema, fez 32 filmes. Só que 24 desses filmes, eram produções próprias. A empresa era dele, o equipamento era dele, os o dinheiro era dele. Era tudo dele. Nunca teve um patrocínio. Meu Deus do céu. Nunca. Vanguardista e guerreiro, né? Guerreiro. Pedro, o nosso papo tá muito bom, mas eu vou pro meu primeiro intervalo e volto já com mais resenha e não sai daí.
Bora lá, estamos de volta. Para você que chegou agora, pegou esse segundo bloco, eu estou conversando com ele, Pedro Rogério, responsável por deixar ainda vivo o Mazzaropi, posso dizer assim, Pedro? Vamos dizer, ressuscitamos ele outra vez. Isso aí, deixando o legado dele ainda falar por ele, né? Exato. Ô Pedro, uma dúvida que eu tenho, você está falando que tudo que ele fez de filme, de 32 filmes, é isso que ele fez? Ao longo da carreira foram 32. 24 eram dele. Produzidos por ele mesmo. Ou seja, dinheiro do bolso dele. Bolso dele. Cara, de onde vinha essa grana? Porque Quando o Mazzaropi quem era o começou... Mazzaropi antes de fazer os filmes? Então, Porque fazer filme é caro, não Caro. sei como era na época, né? Se Não, era tão mais. caro quanto hoje, mas enfim. o Mazza estava no rádio, inaugurou a televisão no Brasil e teve uma proposta do Abílio Pereira de Almeida, que era o dono, junto com o Franco Zampari, da Vera Cruz, companhia cinematográfica, para fazer um filme. O primeiro filme dele foi em 52, chamado Sai da Frente, que foi um sucesso. O Abílio Pereira, quando sentou para bater o contrato, falou: Mazzaropi, a empresa vai te pagar 250 mil cruzeiros para você produzir esse filme. Que naquela época era dinheiro pra caramba. Já era dinheiro. Só que a gente sabe do seu talento e o retorno que você vai dar. E eu estou colocando mais 250, então vai ser $500 mil. O João Restife, que mora em São Paulo, meu amigo, que estava junto com ele nesse momento, disse que o Mazza olhou, ele tinha uma sacada de ficar olhando para o lado, pensou, e olhou para o Abílio e falou: eu não faço o papel por menos de $1 milhão. Aí o homem quase caiu na cadeira. Pô, era 250, aumentei, e o cara quer $1 milhão? Pô, mas é o seguinte, você vai bater no contrato aí, que aonde o filme do Mazzaropi for produzido deu um tostão de prejuízo, eu pago no meu bolso. Ele falou: então eu vou levar lá para o RH e vamos ver o que eles falam. Chegou lá e falou: falou, tá contratado. Pensando que... E não foi. Batata, sai da frente, sucesso. 52, nadando dinheiro. Candinho, Carrocinha, foi indo. Quando chegou ali de 52 até 58, ele fez uns 7, 8 filmes, como contratado. Aí ele falou: agora chega, aprendi a fazer cinema. Fiz meu pé de meia. E observando tudo. Caraca, que sacada. Ele tava no meio, É. só anotando, pegando pra O ele. diretor, o cara da luz, o cara do microfone, tudo. Eu já aprendi a fazer cinema. Ele chegou, ele tinha um contrato para mais um filme, pagou a multa e falou: agora eu vou produzir os meus filmes, as minhas ideias, o meu personagem do jeito que eu quero. Então você acha que a Vera Cruz deu a primeira projeção dele? Exatamente. E isso ajudou ele? O primeiro pontapé Muito, inicial veio da Vera Cruz? Foi a mano? escola dele no cinema, né? Tanto é que a Vera Cruz faliu anos depois. E ele se entristeceu muito com isso. Ele passava na frente da Vera Cruz, viu o portão fechado e ele chorava. Porque ali ele começou no cinema, né? Quando ela faliu, ele foi lá ainda num leilão e comprou os equipamentos. Moviola, que era aparelho de edição, microfone, câmera, comprou tudo e levou para Pan Filmes, Produções Amácio Mazzaropi. O primeiro filme dele é Chofer de Praça, da Pan Filmes, que é tipo uma releitura lá de 52, que é o Sai da Frente, e uma homenagem ao pai dele, que era chofer de praça, em São Paulo. E começou. Para fazer as cópias, né, que hoje não tem mais isso, né? Tudo online. não sei o quê. Online, digital, tem até pirataria. Era o rolo 35mm, e ele trabalhava com um universo de 15, 20 cópias para distribuir em circuitos Pode de cinema. Então, para começar a produzir o filme, acabou o dinheiro. Como é que eu vou fazer as cópias? Ele saía do interior de São Paulo, Paraná, Minas, fazendo show de circo. Apresentações, fazia show. Caraca, então ele não começou tão bem assim no Não. primeiro filme que ele produziu. Não, e aí pegou Ele dinheiro. ainda teve que deu suar. uma batalhada. Inclusive vendeu a casa dele. Vendeu a casa. Lá no Itaí Bibi, em São Paulo. Só que acreditando no sucesso. Acabou isso, fez as cópias, lançou o Chofer de Praça, começa a trabalhar. E outra coisa, além de lançar o filme, ele ia junto. Então, antes de o filme entrar na tela, ele subia no palco, levava os artistas. Tinha todo um era business, um show envolvido. Brincava, contava uns causos, falava, apresentava os artistas que estavam no filme e lançava o filme. No ano seguinte, ele fez Jeca Tatu. E aí a Que é carreira... conhecido até hoje, o Jeca até Tatu, hoje. todo mundo ouviu falar. Foi um dos maiores filmes do cinema nacional. E deslanchou a carreira do Mazzaropi. A partir daquele momento, ele falou: não, agora dá para... E foi indo, um sucesso atrás do outro. Princesa do Jeca, Pedro Malazarte, Casinha Pequenina.
E outra, ele ia, através dos anos, falando a língua do povo. Ele dizia que o segredo do sucesso dele era falar a língua do povo. Então ele falou do corintiano, ele falou do japonês, ele falou do barbeiro, do linguiceiro, ele falou de tudo, cara. Então, ele trazia, eu não sei se eu posso falar isso e você me corrija se eu estiver errado, ele trazia o cotidiano Exato. para dentro do filme dele. Sim. E como naquela época da década de 50, 60, 70, bastante famílias saíam da área rural e ia para a cidade trabalhar em fábrica, indústria, eles matavam a saudade das suas origens nos filmes do Mazzaropi. Nossa, queria ver a roça, o meu bichinho, então ele ia lá ver. E além disso, o Mazzaropi tinha outra sacada. Lançamento de filme. Tinha data. 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, ou 7 de setembro. 2 datas. Não era esotérico não, mas era 2 datas dele. 25 de janeiro, aniversário de São Paulo parava, morria. Aonde a turma ia? Avenida São João, Cinearte Palácio, era a noite do Oscar no Brasil. Parava a avenida, banda tocando, os artistas, Silvio Santos, aquela muvuca, lotado, holofote, televisão. E o filme. E lá vinha o Mazzaropi, sempre num Galaxy, num carro muito bem vestido, de smoke e tal. Levava os artistas e cinema abarrotado, cara. Era muitos artistas, amigos que falam pra gente que viveu isso e dizia, cara, era a noite do Oscar no Brasil. Parava São Paulo. Era muita gente. Pedro, eu tenho uma dúvida, que você fala que ele levava o cotidiano do povo da roça, um povo mais humilde. A galera da roça curtia? Demais. Porque às vezes ele dava até um pouco que eu vi do Mazzaropi, né, que não é já da minha geração, mas até hoje você acaba vendo, encontrando alguns materiais no YouTube, principalmente. Sim. Você vê que ali tem o personagem mesmo, que é da roça, mas é um pouco mais acentuado as características. O povo da roça não pegava, não é tão assim não sei o quê. Não, mas é como eu disse, ele tinha a linguagem do povo. É que o Mazzaropi, por ser do circo, ele levava muito disso para a tela do cinema, né? Você assiste o filme, são atos de teatro que ele fazia, na verdade, né? E uma coisa, ele era muito improviso às vezes. Existia o roteiro, existia o diretor, existia tudo. Mas às vezes ele estava encenando com o artista e vinha alguma coisa na cabeça dele e ele soltava a piada. E a pessoa que se vira, o artista. Então muitas vezes você olhava o artista meio perdido, mas já entendia e continuava e o povo dobrava de rir. Eu falo, não tem como dizer que Mazzaropi não era genial, cara. E desses artistas que você fala, tem algum nome que é conhecido além do Mazzaropi que trabalhou com ele? Sim, a gente tem o Tarcísio Meira, né? Foi o galã das telenovelas, foi lançado por Mazzaropi no Casinha Pequenina. Luiz Gustavo, que é o Tatá, Sai de Baixo, trabalhou no mesmo filme. Na parte da música, Aguinaldo Raiol, Celi e Tony Campelos, que são os percussores do rock no Brasil. Uma galera, Paulo Sérgio, Lana Bittencourt, Elza Soares. O próprio Silvio Santos, eu estava dizendo para você, quando tinha um lançamento, era o cartaz da televisão, ele levava. O Silvio nunca participou de filme, mas todo lançamento estava o Silvio Santos lá junto com ele no palco para apresentar os artistas. Ele era um marqueteiro, né? Na verdade. O Silvio Santos. E o Mazzaropi. E o Mazzaropi também. Daí entra aquele lado empresarial dele, né? Exato. De vender o negócio dele, não só de ser um excelente diretor de cinema, se eu fosse excelente diretor, não, diretor, técnico de roteirista, técnico de iluminação, enfim. Cantor. Cantor também, o Mazzaropi cantava? Todo filme o Mazzaropi cantava. E ele tem as composições dele? Quem compunha, aí era um amigo dele de São Luís do Paraitinga, chamado Eupídio dos Santos. Um dos maiores compositores do Brasil, não escreveu só para o Mazzaropi, outros grandes artistas, Cascatinhana, Sérgio Reis, Afá de Belém. E o Mazza terminava o roteiro, ia para São Luís, próximo ali de Taubaté, sentava, a história assim, ele pegava as anotações. Uma semana, Mazza voltava, tocava o telefone, um rascunho, como é que tá? Tá bom? Muda isso aqui daqui a pouco. E virou os clássicos, como A Dor da Saudade, Fogo no Rancho, por aí vai. Pedro, mas você sabe, alguns dos filmes do Mazzaropi foram histórias reais do que ele relatou ali? Ou todos foram, invenção, algo do tipo? O Mazza são criações, não precisa, enfim, ser a história o tempo 100% real, mas algum trecho de algum filme foi um caso que de repente, sei lá, aconteceu com algum amigo dele que ele achou legal colocar no filme? Por exemplo, o filme Betão Roncaferro. Betão Roncaferro. Isso, de 71.
é o filme que ele retrata a vida no circo. Tipo uma autobiografia dele. Então ele mostra todo o sofrimento do artista que é pobre, que é a luta pelo circo, até ele chegar a um patamar que foi aonde ele chegou. Então o Betão Roncaferro, que também é uma referência a uma novela muito famosa chamada Beto Roxfeller, que é o Tatá, que era o personagem, ele usava essas sacadas, né? Ele fala um pouco. Então o cirquinho pequenininho, estava lá na cidadezinha, aí vinha aquele circo grande, e acabava com a bilheteria daquele, e acabava com o artista, com o dono do circo e tal. Então Betão Roncaferro foi isso. Mas a maioria, ele contava histórias mesmo, vividas por mim, por você. Alguma coisa você vai se identificar nas histórias dos filmes, né? Cara, a gente já falou bastante do Mazzaropi, vai continuar falando dele, mas eu queria saber que você se interessou com ele com 7 anos, foi a fundo, começou a pesquisar desde os 12 anos, é isso? A partir dos 8 anos, mais 8 ou anos menos, já começou a pesquisar, ele já estava fora da mídia, enfim, a história dele já estava esquecida. E como foi para você, que comentou comigo que tem um acervo tão grande, ir atrás disso, passo por passo, o acervo dele para você hoje já está completo, tem coisa faltando? É um trabalho de garimpo, né? Então, às vezes você está ali conversando com alguém falou de alguém que tem uma coisa, que você vai lá, enfim. Quando eu passei a pesquisar, que eu queria, o livro eu já li, não queria saber mais de livro. Eu quero ir conhecer a pessoa, como é que ele era, como é que era eu e você, como é que ele falava, como é que ele é tal. E essas pessoas que trabalharam com ele começou a me doar um material tal, que é o caso dessa fotografia que eu trouxe hoje. Original, né, que pertenceu ao Mazzaropi, a dona Marina de Taubaté, um abraço para ela até, que está nos assistindo. Autografado, Isso, inclusive, exato. né? Pode mostrar ela pra galera trouxe, aí. Sua câmera é essa aqui, ó. ela trouxe ela nos presenteou, na verdade, essa fotografia, e atrás é um autógrafo do Mazzaropi. O Jeca sabia escrever, tá vendo? Não era tão jeca assim, né? Não era tão Jeca assim. Jeca só o nome, que até empresário. Até empresário. De caipira não tinha nada, né? Mas, então, são essas pessoas que conviveram com ele, que foi também me colocando lenha na fogueira, né? Continua, vai em frente, faça isso mesmo, tá bonito. E tá aí até hoje. Então recentemente a gente fez um show aqui em São José, e um fã do Mazzaropi, que desde a época do auge do Mazza acompanhava, todo o jornal ele guardou, chegou e me deu de presente. Cara, ó, isso aqui a vida inteira eu guardei, eu sou fã do Mazzaropi, para você fazer o que você quiser, levar para sua exposição, apresentar para o público, por aí vai. Cara, então você acha que a sua responsabilidade não é só sua, né, de manter o Mazzaropi vivo na memória do povo, mas também você carrega com a memória afetiva de outras pessoas com você, e isso é muito importante, né? Muito importante. Você vê que o seu público hoje é a galera mais antiga, ou tipo assim, tem uma galera nova que chega em você e fala, Pedrão, cara, através de você conheci, curti o trampo. Sim. Não, hoje em dia, por conta das redes sociais, da força da internet, a gente está conhecendo essas pessoas que a gente não tinha contato antes, né? Então tem muita gente, eu falei do Sandro, um cara lá do Pernambuco, vem para Taubaté, Minas Gerais. Tem um doutor, amigo nosso, da cidade de Saltos. Então tem várias pessoas que se aproximaram de mim por conta do Mazzaropi. E essas pessoas têm as suas histórias, né, junto com ele. Sejam elas que viveram a época ou as que não viveram. É o caso da galera mais nova aí que está conhecendo esse trabalho. E aí, o que eles fazem? Quero conhecer sobre o Mazzaropi. E através de um canal que eu tenho no YouTube, eu conto curiosidades da vida, de história e tal, e as pessoas passam a entender melhor o que é isso, entendeu? Então eu acabei virando um guardião mesmo dessa história. Você virou o guardião e você é o único que faz isso no Brasil, ou você conhece mais alguém que gosta do Mazzaropi? Sim, não, existe um trabalho muito importante, e há muito mais tempo do que eu, que é o trabalho do Instituto Mazzaropi de Taubaté, que é o maior centro de pesquisas de histórias do Mazzaropi, onde tem o Museu do Mazzaropi. Lá você entra mesmo na história do Mazzaropi. Exato, você vai imergir. Ó, o nosso papo tá muito bom, mas eu vou pro nosso último intervalo e volto já com mais Tá Ligado e mais Mazzaropi. É nóis!
Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Ô, Sardado Mazzaropi, hein? Que isso aí. E sim, esse lado de cantar também você puxou do Mazzaropi, isso? Então, Ou é uma parada que você falou que você ficava já no pé do seu pai e curtia e só agregou ao personagem? Exatamente. Sempre gostei muito de música, principalmente música caipira. Gosto dos meus pais. Eu brincava, né? Brincava. A criançada brincava assim, e eu tava lá olhando, daqui a pouco meu pai puxava a viola com o padrinho dele, começava a cantar umas modas, e eu sentava de perninha de índio e ficava escutando eles cantar, admirado e tal. Aí aprendi a tocar violão. Meu pai sabe tocar, me ensinou a tocar violão. E cismei de aprender a tocar viola caipira. Eu tenho que aprender a tocar viola e tal. Ah, eu não sei tocar. E aí, o que eu fiz? Eu entrei num grupo chamado Sal da Terra, que tocava em missa. E era um grupo sertanejo, tocava missa sertaneja, aqui em São José, na paróquia que eu ia. Então a veiarada estava tocando e eu estava com a viola desligada. Eu fingi que tocava para ficar de zóio o que eu estava fazendo e aprendi a tocar viola assim. Então você tem. O Mazzaropi teve a mesma característica, vendo os outros fazer filme, e você pegou isso. Olhando o povo nasceu tocar. também eu com isso. Nunca fiz aula de. Aula, Caraca, sério? Nunca fez? Você falar pra mim, como é que chama aquelas letrinhas lá que a turma fala? Partitura? Essa mesmo. Põe aqui, não vai adiantar nada. Mesma coisa de eu ler japonês. Não adianta. Não sai nada no meu Não sai nada. Agora canta aí eu vou acompanhar você. É isso aí. Pedro, agora o seu trabalho como Mazzaropi ou Mazzaropinho, cara, o seu maior meio hoje é a internet? Você acha que isso facilitou você reerguer de novo o nome do Mazzaropi? Sim. O YouTube, onde a gente está, é uma ferramenta muito importante do meu trabalho, principalmente no período da pandemia, porque acabou os eventos, parou tudo, né? Parou o mundo. E aí com o YouTube eu passei a visitar locações dos filmes, entrevistar os artistas e mostrar um pouco o trabalho do personagem. Hoje é uma ferramenta muito importante, porque é através delas que a gente está conquistando as cidades, né? Visitando as prefeituras, enfim, aonde a gente chega para fazer o projeto Lembranças de um Caipira. Lembranças de um Caipira. Você passa muita informação através do YouTube, mas tem algumas informações que não estão nas mídias, né? Sim. É isso? E quais são elas? Que eu fiquei curioso agora. Exatamente. Por exemplo, o show de circo, eu não posto, né? Porque senão perde a surpresa, perde a graça. O que adianta ser no meu show se você já assistiu em casa? E esse show é uma releitura do show próprio do Mazzaropi, que pouquíssima gente tem acesso a isso. Conhece quem foi. Naquela época não tinha, né? E a gente conseguiu, através de um radialista, a gravação original, e em cima dele, lapidando, a gente acabou criando o show. Porque não tem apelação, não tem palavrão, né? É claro que tem a malícia, mas é muito ingênuo do caipira, né? Então, através da caminhada do show, o fio condutor é onde o Jeca nasceu, a primeira namorada, como é que foi o casamento. E sempre em determinado momento eu faço uma homenagem ao Mazzaropi, falando de sua importância e cantando as canções dos filmes. Então, você já passou as informações, mas agora eu quero que você fale um pouco mais sobre o seu show mesmo, literalmente, Lembranças de um Caipira. Exato. Lembranças de um Caipira é um monólogo cômico musical, né? Onde eu conto história, conto causos, canto as músicas mais famosas de seus filmes. Ele tem em média de 1h30 de duração, mas isso... E você pode dar uma palhinha dos causos pra gente, claro. Um pouco do seu show? Não é bem causa, por exemplo, a gente agora com a internet vai ficando famoso, né? Você quando sai na rua, a turma não tira retrato com você? Não tira, ainda não tô tão famoso assim. Você é mentiroso, rapaz. O povo me cobra mais dívida do que tira retrato. Não, eu também. O telefone não parte do acaso aí. Mas a gente tava vindo pra cá, foi engraçado. Eu e a minha mulher, Isabel, nós paramos em Caçapava num posto de gasolina, e aí o cara olhou pra mim, você não é o Mazzaropinho? Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, escuta, você me dá um autógrafo? Eu falei, mas dou, é? Aí ele arrancou uma caderneta de trabalho dele, tava cheia de graxa. Eu olhei assim, não tinha nem lugar, mas peguei a caneta, autografei assim, falei, tá bom? Olhou. Não, tá bom, deixa assim mesmo, chegar em casa eu passo a limpo.
Esse é um dos casos que você ouve do povo e que acontece com você. Não, e acaba acontecendo com a gente, né? Não, e a gente que vive na roça também tem cada história, rapaz. Você gosta de comer frango? Gosto de comer frango. Caipira já comeu? Já comi bastante. Em Bom. casa nós trata, né, bem? A mulher tá aí. Em casa tem, rapaz, beleza. Esses dias uma galinha deu um problema na perninha dela, caiu a perna. E aí, comeram a perna da galinha? Não, ela começou a andar assim no meio da galinhada, e ela caía, andar, e as galinhadas tudo dando risada dela, cara. Foi judiação da galinha, não vou deixar ela assim. Foi no armazém do seu Antônio, tinha aqueles palitão de frost, sabe? Aqueles grandão. Os compridos. Os compridão, assim. Aí peguei um chumaço daquele lá, amarrei assim, vou fazer uma perninha pra ela. Aí coloquei assim, no joelhinho assim, amarrei bem. Não é que ficou bom? Ficou firme. Firme. Só que eu coloquei com o fósforo com a cabeça pra baixo. Primeira ciscada dela, pegou fogo na galinha. Foi-se embora a galinha. Acaba, comia amassado. Não ia comer. Mas teve que acabar comendo a galinha. Comia, coitado. Mas a vida da gente é um fumo forte, né? É forte? É um fumo forte. É igual casamento. Olha, veja lá que você vai falar de casamento, que eu caso agora em maio. Você vai casar agora? Vou casar em maio. O que você me aconselha? Você quer casar? Não, mas então tá interessante ainda, né? Tá, ainda tá. Oxe, tá de pé. Como é que é o nome da sua mulher? Stephanie. Stephanie, Teté, apelido Teté. Como é que é? Teté é o apelido dela. Tetel? Teté. Teté? É. Teté não faz isso. Olha bem pra cá. Cadê a outra cama? Olha bem pra cá. Você tem certeza, dona? Mas é verdade. Não, casamento é igual fumo de rolo. Porque... Os primeiros cigarros você pita com gosto, depois você pita pra não perder o dinheiro. É verdade mesmo. Teté, te amo, viu? É só uma brincadeira, que tá falando que é uma zaropinho, né? O Pedro, inclusive, o Pedro gosta de ser casado, né? Não, e eu faz pouco Mariana tempo. tá aqui, não é não? É, a minha mulher tá aí, a cara dela. Não, nós somos casados de pouco também. De pouco, recém-casado. Vai fazer um ano agora. É. E aí, só que a marvadeza, rapaz, eu fui casar, eu sempre usei botina dessa, né? E meu padrinho me arrumou essas tarde de botina de amarrar, e eu não sabia como é que fazia aquilo, e quando você chega na igreja, você vai sentir isso, bobo, dá aquele nervosismo, né? E eu não sei o que deu, amarrei um cardaço no outro. Fui descer do automóvel assim, pum, caí de boca no chão. Na calçada. Aí tinha duas velhas do lado, assim, nem casou, já tá fraco desse jeito. É uma marvadeza, rapaz. Mas tá fraco ou tá em dia? Tá em não, dia, né? Por enquanto tá tinindo. Olha, você vai viajar? Vou viajar, lua de mel, vou viajar, mel. né, pô? Pra mim, Não viajou, não? fizeram uma marvadeza que nem na hora da morte eu vou perdoar. O que fizeram pra você? Colocaram uma ratoeira armada embaixo do cobertor. E aí? Ah, foi só deitar, Fechou? dá risada mesmo. Pra mim, né? Desarmou. Eu acho que comigo não vai acontecer isso daí, não. Mas eu tô vendo o jeito que você tá vestido aqui, que é o jeito tradicional do caipira. Você que é uma Tô zaropinha. bonito, né? Caipira raiz, pode-se dizer assim? Não, raiz é mandioca. Raiz é mandioca. É. Então você é o caipira tradicional. De verdade. O de verdade. Pra casar, você casou de terno ou você casou vestido assim? Não, eu casei com a minha mulher. Casou com a sua mulher, não É. foi de terno? É. Não, mas eu casei com a Isabel. Ei, Isabel. Isabel parece um anjo que caiu do céu. Ixi. Mas vai ver que era limpeza lá em cima. Pincharam aqui pra baixo. Então você casou bonitinho. Não, casei bonito, graças a Deus. Ou tentou ficar bonito, né? Não É. dá pra saber. Não, mas em casa foi uma loucura. Eu ia casar às 4 horas da tarde, larguei de serviço às 2. Como é que ia dar Vixe. certo? A gente lá inchado, chega em casa quer tomar banho. Cheguei em casa não tinha como tomar banho. Mas por quê? Cheio de gente, casa de roça. Olha, você é rico. Rico quando casa é 15 pessoas. Pobre, ele convida a família, uns 500 pessoas à parte que você nem conhece. Estava lotada a casa lá. Mas teve festa no seu casamento? Então, Comida boa? Não, mas cheguei lá, não tinha como tomar banho. A minha mãe foi na cozinha e voltou com um cardeirãozinho assim, cheio de água. Falou, vai atrás da casa e lava o que puder. E você se virou nos 30 aí. Nem o que puder cabia lá dentro. É verdade. Não, mas a gente que é pobre, a vida é do pobre não devia nascer. Não, você acha que não? Ou se nascesse, então, Jesus devia mandar com um chequinho de 500 mil cruzeiros pendurado no pescoço, que é para principiar, depois ele mandava o resto. Só pra garantir os primeiros meses de vida ali, né? Porque Exato. quando você nasce, você gasta. Pra morrer, você gasta. Não, para tudo. A vida. Eu, quando nasci, eu nasci com meio quilo de peso. Minha orelha já era do mesmo tamanho. Meu pai vai andar ou vai voar essa porcaria aí? Então, mas hoje, com a tecnologia, você se dá bem com a tecnologia hoje, Mazaropinho? Eu comprei. Você usa Pix? Hã? Você usa o Pix? Quando eu vou escovar o dente. Você usa? É, aquele negocinho, né? É. Tá.
Mas eu comprei um celular agora. Você comprou? Comprei. Mas tem botão ou é só Não, na tela? Ele tem um numeral assim, né? Ele é desse tamanho. Porque a minha mulher, ela é o celular dela tem 2 chips. Eu falei, o meu tem 20. Você tá falando desse tamanhão? Vai, liga para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Mas faz aquela chamada de vídeo também? Não, essa nós não faz. Não faz, não? Não faz porque ele não tem tela. Daquele jeito, não tem câmera, né? Ah, o celular não tem câmera? Não tem. Eu tenho a Chica para tirar a câmera, aquelas... Aí de vez em quando eu levo no Zezinho e Moto para revelar. Aí você revela a foto ainda. Isso. Às vezes sai tremida, mas a cara da gente fica melhor. E hoje, você tem carro, você tem alguma coisa ou você ainda anda de cavalo, Não, na carroça? Eu tenho meu burro Policarpo. Burro Policarpo? Burro bonito, rapaz. Melhor que um cavalo? É, focinho para frente, rabo para trás, as orelhas em cima da cabeça. Burrão chique mesmo, bonito. Inclusive eu vim para cá hoje com ele. De burro e com a mulher atrás do burro? É. Só que e chegou com a viola? com tudo. Não, o burro é bom de carga você mesmo, põe assim, né, vai carregando, mas chegou aqui no Gênio de Melo, mais ou menos, ele travou, Pacou, você vem andando. parou. E já viu o burro quando empaca, né? Nunca vi. Não sai eu sou do menino lugar. da cidade. Mas não sai vi, do de jeito lugar. nenhum. Você pega assim no cabresto, puxa ele, não sai de jeito nenhum. E aí, largou ele lá? Não. Estacionado? Ligou o pisca-alerta, pelo menos? Olhei do lado, tinha uma moita de folha de ortiga. Você não conhece, mas vou explicar. Quem está em casa mais antigo sabe. Folha de ortiga, uma folha que se você passar assim, coça, que nossa mãe. Eu falei, quer ver? Levantei o rabo do burro. Vai ou não vai? Ele, pra mim assim. Taquei aquela folha de ortiga no coelho dele, ele saiu correndo pro meio da estrada e foi embora. Só que ele foi e eu fiquei. E eu O burro já precisava tá em dele. Jacareí. E eu precisava dele para vir aqui. Eu falei, deu certo com o burro, né? Mas, Aropinho, Vai olha, dar você certo tá comigo. trocando uma ideia comigo aqui, eu já vi que você é muito bom de resenha, de... Pode tomar, que essa daí é branquinha da boa, essa daí. É pinga? Não sei, diz, ó, é pinga? Ou é água? Eu sei de onde que é esse daqui. Você sabe, conheceu? Eu vi que você tem uma prosa boa e agora eu gostaria que você falasse pro pessoal que você tem horário marcado com esse pessoal e quem quiser ter essa prosa com você, apesar de você ser da roça, você tem suas redes sociais, é isso? Tem as redes sociais, isso aí a gente tem que ter agora, né? Sou caipira, mas não sou bobo. Né? Para quem quiser campear a gente, né? Lá na Caipira Mazaropim, lá no Instagram, Facebook é a mesma coisa, ou então no nosso canal do YouTube, que é Caipira Mazaropim também. O primeiro caipira bonito que vocês veem lá sou eu mesmo. E vou estar contando história, curiosidades. Você tem curiosidade de ver como é que tá os locais que os filmes do Mazzaropi? Hoje, na atualidade, é só entrar lá, assistir, ver os artistas que trabalharam com ele, né? Lá a galera fica por dentro de tudo da vida do Mazzaropim. E sempre com mais novidade. Instagram, Facebook, é só mandar lá uma mensagem, um vídeo, você responde o pessoal. Eu respondo. Tem até uma detalhe do Zap Zap. Você usa o Zap Zap? Opa! Esse aí Funciona na roça o Zap Aquele Zap? celular meu lá. É aquele celular seu lá, sem câmera, funciona bem. Nossa, a turma manda mensagem de áudio, eu aperto assim uma estrelinha assim, respondo. Olha aqui, você falou que tu costuma ter uma música quando você vai encerrar o bate-papo. A gente consegue agora? Agora, Então bora. vamos lá? Você já fez nheque-nheque hoje? Nheque-nheque hoje não. Não? Segunda-feira, né? Não, mas é para principiar bem a semana. Mas não é o que você está pensando, não. Ah, O não é? nheque-nheque é da música. Ah, então mostra pra mim. Ó, é só você falar, ó, nheque-nheque-nheque. Nheque, nheque, nheque. Ih, tá murcho. Ó, nheque-nheque-nheque. Eu tenho uma vizinha, uma véia sorteirona, e ela tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso lá em casa eu escuto todo dia a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Vamos lá. Nheque, 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 a véia é um fracasso. Nheque, 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 ela não sai desse pedaço. Nheque, 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 a véia de amargar. Nheque, 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 ela não para de tocar. Essa é a sua vez, então toca sanfona com uma beleza. Nheque, você nem casou, tá fazendo nheque, nheque fraco. Meu Deus do céu, não tô fazendo não, pelo amor de Deus, meu sogro vê esse programa aí, você não pode falar isso daí não, senão eu tô lascado. Senhoras e senhores, esse foi Mazzaropinho, é isso? Reforça suas redes sociais pra gente aí. Você tá assistindo, já aproveita e entra lá, Caipira Mazzaropim, Instagram, esses Brookio, YouTube, aquelas tuas coisas lá, vocês vão ver nós lá contando história, contando caos, e não deixa de assistir o nosso querido amigo aqui sempre. É isso aí, ó. Esse foi a prosa com o Mazzaropinho, um programa muito legal que dava para continuar mais, que realmente o Mazzaropi
Podia ter um programa de 2 horas que ainda teria coisa para falar dele, né? Tem muita prosa aí. É uma referência nacional, até mesmo internacional, pode-se dizer assim, certeza. do nosso cinema aqui e joia do nosso Vale do Paraíba, correto? Sem dúvida. Gente, o Tá Ligado tá ficando por aqui e já já a gente volta com mais um convidado legal que até mesmo pode ser você, tá? Então é nóis, beijo e até semana que vem. Fui!